Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. É um privilégio participar com você do estudo do melhor livro do mundo. Estou muito feliz com a audiência e a dedicação de cada um de nossos alunos. Estamos estudando a primeira epístola de João, quase no final do Novo Testamento. No último programa vimos o capítulo 4 desta carta e falamos sobre as 10 razões que o apóstolo João dá para amarmos uns aos outros. João afirma no capítulo 4, versículo 18, que devemos amar uns aos outros porque o perfeito amor expulsa o medo. O medo é um dos grandes problemas dos nossos dias. Toda hora ouvimos falar do pânico do medo. Se você estivesse numa floresta, prestes a ser atacado por uma onça, você estaria com medo, mas isso seria absolutamente normal. Se você não ficasse com medo, então eu diria que alguma coisa estava errada com você. Mas quando não existe nenhuma onça e nem há razão alguma para ficar com medo, e mesmo assim a pessoa fica com medo, então é provável que essa pessoa sofra do pânico do medo. Também existem pessoas que estão sempre deprimidas, mas outras estão sempre com medo. A palavra neurótico significa estado nervoso sem razão aparente. Preste atenção na fórmula contra o medo que João apresenta. O perfeito amor expulsa o medo. O que João quer dizer com isso? João afirmou que o perfeito amor nos dá confiança para o dia do julgamento e também que o perfeito amor elimina o medo. Afinal, medo de quê? Você tem medo de alguma coisa? Talvez você tenha medo que alguma coisa aconteça para você ou que você perca alguma coisa, como saúde ou alguém que você ama. O que vai ser de mim? Essa pergunta reflete o medo. Quando você entende o amor e principalmente os 2 mandamentos que João enfatizou, amar a Deus e ao próximo, você entende que o amor pode expulsar o medo. Lembre-se do que é amor. Já falamos sobre isso. Deus é amor. Ele é o único que é o amor perfeito. Se estamos com Deus, por que ter medo? João afirma que se você tem medo, quer dizer que você não conhece e nem ama a Deus. Você não acha que é isso o que João quer dizer quando diz, o amor expulsa o medo? Ouça agora o que João diz no versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Aprendemos com este versículo de João que nosso amor por Deus e nosso amor pelo nosso irmão são inseparáveis. Você não pode dizer, amo a Deus, e depois não amar o seu irmão. Se você fizer isso, será um mentiroso. Essas 2 dimensões do amor são inseparáveis e formam uma cruz. A linha vertical é o amor por Deus e a horizontal é o amor pelo irmão. A 10ª razão para amarmos uns aos outros está na forma de mandamento. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vivemos numa democracia e por isso não estamos acostumados a receber ordens nem obedecer decretos. Nossa sociedade é livre e por isso não sabemos o impacto da palavra mandamento. Se vivêssemos numa monarquia, talvez entenderíamos melhor o que mandamento significa. De certa forma, as 10 razões para amarmos uns aos outros poderiam ser resumidas numa única razão. Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. Quando meu irmão mais novo entrou para o exército, ele era um jovem indisciplinado e incorrigível. O treinamento no exército fez dele um outro homem. A mudança foi impressionante. Quando lhe perguntei como foi que aquilo aconteceu, ele me contou histórias incríveis como esta. Uma vez, o seu treinador o fez entrar numa lata de lixo e gritar 30 vezes, alguém me jogue fora, alguém me jogue fora. Outra vez ele estava fumando num horário proibido. O treinador o pegou e disse que ele deveria fazer uma cerimônia fúnebre para enterrar aquela bituca de cigarro. Ele deu as medidas de profundidade, largura e comprimento da cova para aquela bituca de cigarro. Meu irmão passou o dia inteiro cavando aquela cova e no final do dia, depois de cumprir sua tarefa, cansado, suado e sujo, ele se reportou ao seu treinador que lhe perguntou, e aí? Você enterrou aquele cigarro no sentido vertical ou horizontal? É claro que meu irmão não sabia e o instrutor lhe disse, sinto muito, mas nós sempre enterramos o cigarro no sentido vertical. Isso quer dizer que você vai ter que cavar a cova outra vez
e se certificar que a bituca de cigarro está enterrada no sentido vertical. Vocês acham que meu irmão se atreveu a fumar outra vez? A ordem para não fumar era um mandamento e não uma opção. Um mandamento deve ser cumprido. Jesus disse que era o Senhor e Mestre, e seus mandamentos não estavam abertos para discussão, negociação, nem debates. Deveriam ser obedecidos. João disse que a 10ª razão por que devemos amar uns aos outros é porque Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. No capítulo 5, João compartilha conosco outras maneiras de sabermos que temos a salvação. Por exemplo, ele diz que a fé é a chave para a nossa certeza. A fé é a vitória que vence o mundo. Devemos conquistar o mundo com a nossa fé. Vencemos o mundo com essa fé vencedora, que é mais um ponto na bússola da certeza. Se você tem o dom da fé, existe dentro de você uma herança de Deus, o dom da fé, que sempre conquistará o mundo, independentemente das circunstâncias e obstáculos. Essa capacidade de conquistar o mundo pela fé é outro ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João também fala que há 3 testemunhas na experiência da certeza da salvação. Existe o testemunho do Espírito Santo, o da água e o do sangue. Quando entendemos sobre o que João está falando, compreendemos que Deus já nos deu o testemunho do Espírito e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas João também fala sobre a água. Ele se refere à água do batismo. A essência do batismo, independentemente da sua forma, é tornar público que você é discípulo de Jesus Cristo. É impossível ser batizado e manter isso em segredo. Se você é corajoso bastante para levantar sua bandeira e declarar publicamente que é seguidor de Cristo, principalmente se isso acontecer numa cultura hostil ao cristianismo, enfrentando inclusive perseguição, o seu batismo será mais um ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João finaliza esta epístola dizendo: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que têm a vida eterna. João aqui faz mais uma referência ao Evangelho. Nos primeiros 16 versículos desta carta, João contou sobre o que falaria. Nos capítulos 2, 3 e 4, ele falou o que tinha se proposto a falar. No capítulo 5, contou de maneira resumida o que falou na carta. Agora, bem rapidamente, eu gostaria de falar com você sobre a 2ª e a 3ª cartas de João. Estas epístolas são bem curtas, as mais curtas do Novo Testamento. Existe uma sequência entre o Evangelho de João e as 3 cartas. No Evangelho, João apresentou Jesus como Cristo. Lembre-se que as perguntas eram: quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? A principal missão de João ao escrever este Evangelho foi responder a estas questões e apresentar Jesus Cristo. Na primeira carta, João falou sobre a certeza da salvação. Como podemos saber que realmente temos fé em Cristo, que temos a vida que Cristo veio nos trazer? Nas 2 últimas cartas, João enfatiza a verdade que Cristo ensinou. João tem um tom mais teológico nestas cartas, porque estava preocupado com a verdade que Jesus ensinou e o seu compromisso com essa verdade. Nestas 2 cartas tão curtas, de apenas 13 e 14 versículos cada, João mencionou a palavra verdade 7 vezes. Quando estudamos as cartas de Paulo, aprendemos que é mais importante dizer eu sei em quem tenho crido do que dizer eu sei em que tenho crido. Hoje a sociedade enfatiza demais o conhecimento. Nossa cultura dá uma importância exagerada à virtude do conhecimento. Creio que essa tendência penetrou nas igrejas e hoje temos sistemas teológicos assustadoramente complexos e mirabolantes, que enfatizam o conhecimento da fé e rejeitam aqueles que não concordam com cada um dos detalhes doutrinários ensinados. Se a pessoa não concordar, tintim por tintim, com cada um dos itens doutrinários, eles apertam a tecla eliminar e rejeitam essa pessoa. Não dá para ter comunhão com essas pessoas. Essa não é a força motriz das Escrituras. A motivação de João foi ensinar como ter certeza da salvação através de Jesus. Mas na 2ª e 3ª carta, o apóstolo do amor está preocupado em saber no que você acredita, principalmente no que se refere aos ensinos de Jesus. O apóstolo do amor foi muito duro com aqueles que não ensinavam o que Jesus tinha ensinado. A heresia, a perversão dos ensinos de Jesus começou logo no início da história da igreja. É isso que concluímos com essas 2 cartas e com o que o apóstolo do amor diz.
Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. João foi bem severo com as heresias e com os hereges. A segunda carta de João foi dirigida à Senhora Eleita. Literalmente, este é o único livro da Bíblia dirigido a uma mulher. Existem alguns livros com o nome de mulher, mas este é o único dirigido a uma mulher. Poderíamos concluir que João tinha um relacionamento pastoral com essa mulher eleita e com um homem chamado Gaio, entre outros. Do conteúdo das cartas, tiramos algumas conclusões sobre como seria o relacionamento pastoral de João com essas pessoas. João também teve problemas com algumas pessoas, como, por exemplo, Diótrefes, que gostava muito de ser o mais importante entre eles. João explicou nos versículos 9 e 10 da sua terceira carta que tinha mandado uma carta para a igreja, mas que tinha encontrado Diótrefes, que gostava de estar entre os líderes, mas que não se submetia à autoridade que João tinha sobre ele e nem o ouvia. João disse que quando fosse visitá-los contaria algumas coisas que este homem estava fazendo e quais eram as maledicências que ele andava espalhando contra João. Esse homem não apenas se recusava a receber bem os missionários que viajavam, como também incentivava todos a fazerem o mesmo, a não receberem bem, e quando não faziam, ele tentava tirá-los da igreja. É interessante descobrir que o velho e amado apóstolo João tinha esse homem na sua igreja que deveria ser sua pedra no sapato. Alguns pastores, infelizmente, têm na liderança da igreja algumas pessoas que quase os deixam loucos e que trazem o caos para suas vidas e a vida da igreja. Saber que até o apóstolo João teve um homem na sua igreja que minava todos os seus projetos e que não se submetia à autoridade dele, e só lhe causava problemas, isso me faz sentir um pouco consolado até. Sabe, existem alguns pastores hoje que sabem o que é ter um Diótrefes na igreja e se sentem consolados ao ver que até o apóstolo do amor, João, teve que lidar com problemas como este durante a primeira geração da igreja. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado por estar acompanhando Encontro com a Palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.